Como conseguir um emprego em Portugal, na região de Algarve, em 2022? Afinal, como é viver e morar em Portugal? Porque tantos brasileiros se mudam para Portugal. É difícil encontrar emprego ou trabalho em Portugal? Nesse vídeo de hoje estarei contando para vocês como eu consegui emprego no meu terceiro dia em Portugal. Isso sozinha, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum tipo de contato. Se você quer se mudar para Portugal e não sabe para qual região ir, esse vídeo vai te ajudar a ter uma noção de onde procurar emprego em Portugal, o que você pode esperar morando em Algarve. Além disso, eu estarei contando tudo para vocês a respeito do emprego que eu consegui, como ele era, quais funções eu exercia, meu salário, a minha equipe, todas as vantagens e as desvantagens de trabalhar nesse serviço. Olá, viajante! Seja muito bem-vindo a bordo de mais uma viagem. Meu nome é Amanda, tenho 23 anos e há um mês atrás eu larguei tudo o que eu conhecia para seguir um sonho. Vir para a Europa para tirar minha cidadania italiana. Nesse canal eu conto tudo para vocês de como está sendo essa experiência para mim. E conto de uma forma que eu quero que você se sinta aqui, no meu lugar, vivendo essa experiência. Você seja capaz de tirar as suas próprias conclusões se realmente vale a pena morar em outro país e deixar o Brasil. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal, tem muito conteúdo legal, então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo e fica por dentro de tudo. Mas sem enrolação, e vamos passar para a vinheta. Algarve fica no extremo sul de Portugal. É muito conhecida pelas praias do Mediterrâneo e pelos resorts de golfe. Eu não fui em nenhum resort, mas quando eu fui passear para lá, realmente no caminho do metrô eu vi vários. E as praias, meu Deus, uma mais linda que a outra. Não é à toa que Algarve é a região turística mais importante de Portugal e também da Europa. Logo, é de se esperar que boa parte da sua economia venha do turismo. Algarve tem um clima muito agradável. Devo dizer que para mim até um pouco parecido com o do Brasil. Fui para lá no comecinho de fevereiro, ainda estávamos no inverno. Mesmo assim, teve dias que eu pude sair de camisa. Mas é claro, o tempo sempre muda e você precisa levar uma blusa de frio na sua bolsa, senão você vai passar por apuros. Uma população de mais ou menos 467 mil habitantes. E devo dizer, boa parte dessa população são estrangeiros, vindo principalmente da Suécia, da Itália e França, de acordo com o Google. Mas eu, sinceramente, só via brasileiro. Posso dizer que a cada 10 pessoas que eu encontrava, pelo menos 3 eram brasileiros. Encontrava brasileiro na cafeteria, brasileiro no açougue, brasileiro no metrô, brasileiro na loja de chinês, nos restaurantes, em todo o lugar. Muitas vezes eu me sentia em casa, eu não sentia que eu tinha saído do Brasil. Além disso, essa região tem uma vasta história e cultura. Já foi província dos romanos aos islâmicos e ainda foi a última região conquistada pelo Império Português. Então imagine, quase que Algarve ficou de fora de Portugal. Além das praias, eu super indico que você conheça os museus. Você vai aprender muito sobre a cultura, sobre a região e com certeza vale a pena. Bom pessoal, o meu destino final era a Itália, mas eu tive que ficar em Portugal porque aqui na Itália eles não permitissem que eu fosse direto do Brasil para cá. Eu precisava fazer quarentena de 14 dias em Portugal. Eu vim com dinheirinho, eu vim preparada para passar esses 14 dias, mas qualquer coisa que você faça na Europa é muito caro. Sempre tem um contratempo, sempre tem algum probleminha que você tem que colocar a mão no bolso. Aí vai 100, 200, 300 reais. Eu comecei a ficar preocupada e decidi, tenho que arrumar um emprego. Comecei a perguntar para todo mundo que eu conhecia. Para ser sincera, as pessoas me desanimaram bastante. Eles me diziam que a probabilidade de eu encontrar algum emprego seria muito difícil, tendo em vista que a cidade que eu fiquei, claro, uma região turística, conhecida pelas famosas praias, mas a gente estava no inverno, na baixa temporada. Não tinha muitos turistas na cidade, mas isso
isso não me impediu que eu fosse atrás. Lá em Faro, eu fiquei na região da Praia de Faro. É bem afastada da cidade do centro, cerca de 5 quilômetros. Eu fui em praticamente todos os estabelecimentos. Todos me diziam, o movimento tá muito fraco, agora não compensa. Se você ficar aqui até março ou abril, com certeza a gente te contrata. Inclusive, fica uma dica para vocês. Se estiverem procurando por emprego, essa é a época. Teve um senhor que quase me contratou. Faltou isso aqui. Ele precisava de alguém para cobrir a folga de outra funcionária, mas era só um dia. Para mim não tinha problema, tava ótimo. Eu disse pra ele que eu ia pra casa, que eu ia me trocar, que eu morava pertinho, que eu já voltava. Vá. Só que no caminho de casa ele me ligou, ele disse que não compensava. Ele inclusive se ofereceu pra me ajudar. Disse se eu quisesse comer, eu poderia comer lá no restaurante dele, mas eu não queria favor. Eu queria trabalho. Então eu tive que sair daquela região da Praia de Faro. Inclusive, pessoal, eu vou estar deixando aqui no card e também na descrição do vídeo o lugar onde eu fiquei. Se você tem curiosidade em saber como é o hostel, como é a vida no hostel, depois assiste. Mas não vai agora, termina o vídeo, tá bom? Dessa forma, eu mudei o meu objetivo, comecei a buscar restaurantes mais próximos do centro. E agora eu não dizia que eu ia ficar 14 dias. Eu dizia que eu ia ficar 3 meses e dependendo de como fosse, eu poderia ficar mais tempo em Portugal. Pra aumentar minhas chances, né? Fui batendo em porta, em restaurante, em cafeteria, Sério, eu acho que eu fui em mais de 30 lugares. Depois de muitos nãos, movimento fraco, finalmente eu tive uma resposta positiva. Eu fui em 2 restaurantes, um de frente pro outro, que estavam bem movimentados. E eu perguntei se eles estavam precisando de ajuda, ofereci os meus serviços e eles se demonstraram bem interessados. Me pediram para que voltasse depois no horário de menos pico. A primeira moça foi mais séria, mas ela demonstrou bastante interesse de mim. Ela tava precisando de alguém. Tava tudo indo muito bem, ela anotando todas as minhas informações, até que ela perguntou quanto tempo que eu ia ficar. Eu disse aquilo, 3 meses e talvez eu possa ficar mais. Ela fez uma cara assim, não sei, estávamos precisando de alguém para ficar mais tempo. Mas eu ligeira, mas você já tem alguém com perfil para essa vaga? Porque para mim não tem problema. A gente se ajuda, eu fico com o que for necessário e se você arrumar uma pessoa com perfil que preencha melhor essa vaga, não tem problema, eu saio. Então tudo bem. E continuo anotando meus dados. Dei aquela disfarçada, dei uma enroladinha e fui para outra entrevista de emprego, na frente do que eu tinha acabado de sair. O brasileiro não tem vergonha, não. Essa foi bem mais promissora. A dona era bem divertida, ela tava brincando com o pai dela, jogando água, correndo pelo restaurante. Pensei que doidinha, né? Mais doidinha que eu. E ela foi bem direta comigo. Perguntou, você tem experiência? Você pode trabalhar à noite? Você tem um currículo? Eu disse que sim. Só que o meu currículo, ele estava com o meu perfil de farmacêutico. Eu precisava fazer um currículo novo para essa vaga. Então eu anotei o e-mail dela e disse que até amanhã eu enviaria. Detalhe, pessoal, eu disse para ela que eu morava pertinho, mas eu morava mais de 5 quilômetros de distância. Voltei para casa, meu irmão me ajudou com o currículo porque eu estava sem notebook, mas a gente não chegou a enviar. Eu ia dar mais uma olhadinha, editar tudo o que eu precisava e mandar só no outro dia. Fui dormir, descansar, eu estava bem cansada e acordo com uma bela ligação. Eram 8h30 da manhã e a moça queria que eu estivesse no restaurante às 10. Perguntou, tem como? Claro, tranquilo, já tô aí. Gente, era mais de 1 hora só pra mim chegar lá. Comi rapidinho, joguei a comida pro bucho e fui correndo. Nem sabia quanto que eu ia ganhar, mas eu tava lá. O lugar era uma cafeteria, pessoal, mas fazia almoço e janta. Eram 2 proprietários, era um casal, eles eram bem bonzinhos, bem simpáticos e nós éramos em 4 funcionários, 2 portuguesas e 2 brasileiras. Mas logo que eu cheguei, eles já me falaram mal da outra brasileira. Me falaram pra ficar na minha, pra não fazer muita amizade, que ela tava pra ser mandada embora. As minhas principais funções lá era lavar a louça,
Meu Deus, quanta louça eu lavo. Fazer cafezinho, anotar pedidos, servir, limpar as mesas, levar o lixo para fora, limpar o restaurante depois da janta e do almoço. Às vezes o chefe precisava que eu ajudasse ele a cortar os alimentos, só as coisas mais simples. E limpar o banheiro também. Era só eu que limpava o banheiro naquele lugar. Eu gostei bastante do emprego, pessoal. Pra mim, o melhor de tudo é que eu pude imergir na cultura portuguesa. E eu aprendi muito com eles. E digamos que os portugueses têm uns hábitos peculiares. É 10 horas da manhã, eles estão comendo azeitona, pão e manteiga. E bebendo muito vinho. E eles são extremamente exigentes com o vinho deles. Tem tinto ou branco, natural ou fresco. Teve uma vez que eu levei a taça pro moço e ela não tava suja, mas sabe quando fica embaçado? Ele mandou eu devolver, mandou eu limpar. Aí eu tinha que aquecer a taça e pegar um pano, limpar toda a taça e ilustrar a taça. Eu particularmente achava a comida deles um pouco salgada. Geralmente era a base de frutos do mar e eles não têm o costume de comer muito arroz não. Feijão nem pensar. O que eu mais gostava de comer lá era a bifana. É um pão meio diferente, chamado de papo seco, com bifes de porco no meio. Aí se você quiser pode colocar ovo ou bacon. E para acompanhar, eu sempre pedi um sumô de ananas. O meu patrão sempre me deixava comer e beber lá. Então eu consegui economizar bastante nesse tempo. E além disso, eu conheci pessoas maravilhosas que eu tenho muito carinho e que eu vou levar no meu coração. Mas por outro lado, o serviço era bem cansativo e bem desgastante. E o salário em Portugal não é lá aquelas coisas. Eu ganhava 25 euros o dia, mas como diz a minha patroa, eu tenho hora para entrar e não tinha hora para sair. Às vezes eu saía meia-noite, 1h. E lembra que eu comentei com vocês que na minha entrevista a patroa tinha parecido ser bem bacana comigo? Inclusive, o meu patrão foi muito atencioso comigo. Ele viu que eu estava indo embora sozinha à noite e ele falou, não, você não vai. Se eu não puder te levar, a minha irmã te leva. Ele me levou no primeiro dia e eu acho que a mulher dele não gostou. Eu entendo o lado dela, eu também não me sentiria à vontade se de repente o meu marido ficasse dando carona pra outra menina à noite. E depois eu descobri que as brasileiras têm a má fama de roubar marido. É sim um pouco de preconceito e nos meus últimos dias eu vi que ela mudou, que ela conseguiu me conhecer melhor e o tratamento acabou sendo outro. Mas no começo sim eu vi um pouquinho de resistência dela comigo. E para mim a pior coisa é que sim, talvez por essa má fama das brasileiras, eu sofria muito assédio no serviço. Era meu amor, me traz mais uma cerveja, por favor. Psiu. Qual é a melhor coisa do cardápio além de você? Era muito chato, às vezes eu tava na correria, trabalhando, cheia de gente e tinha um homem que me parava pra fazer esse tipo de brincadeira. Claro, eu tentava ser educada, mas era muito chato. Não façam isso, ó. Teve inclusive uma situação, era um cliente conhecido que tava todo dia lá no estabelecimento. Eu levei o pedido dele e ele me falou que queria primeiro a bifana e depois a sopa. E brincou, não vai comer, hein? Eu também brinquei com ele e falei, não sei não, tô com fome. E bati na barriga. Nisso, ele veio e desceu a mão assim no meu corpo. Eu fiquei meio sem reação na hora, eu apertei e tirei a mão dele. Depois que eu percebi, sabe, eu fiquei me sentindo muito mal. E cortei na hora ele, inclusive... Eu continuava a ser educada, a atender bem os meus clientes, mas com certo cuidado. Ele percebeu que tinha feito merda e pediu desculpa. Mas de qualquer forma, eu fechei a cara com ele e comecei a tomar mais cuidado. E apesar da língua ser a mesma, tem muita diferença. Às vezes eu pensava que os clientes estavam falando em inglês e, por incrível que pareça, nesse período que eu fiquei lá, eu não escutei nenhuma música portuguesa de Portugal. Eles consomem muita música brasileira. Digo que 90%. Inclusive, eu estava conversando com um amigo ontem e ele me mandou uma notícia bem legal da revista Exame. Salve, Matheus! Dizendo que as crianças portuguesas, por conta dos youtubers, estão aprendendo a falar o português do Brasil. Mas acredito que não seja só pelos youtubers.
porque todas as músicas eram brasileiras e eu sigo o pessoal lá de Portugal, as amizades que eu fiz e os memes, as publicações são todas brasileiras também. Força BR! E essa foi a minha experiência, as impressões que eu tive de Portugal. Eu gostei muito de morar em Faro, eu acho que é uma região muito bonita, muito rica, tem muita opção de passeio para você fazer, é tudo muito próximo, é tudo muito perto. Eu quero saber, você já esteve em Portugal? Passou alguma situação parecida com essa? Ou de repente você tem uma opinião diferente? Comenta aqui, eu quero saber, vamos compartilhar essas experiências. É essa a ideia do canal. Gostaram do vídeo, pessoal? Toda terça-feira eu trago um vídeo novo. Essa primeira série eu estou fazendo por ordem cronológica, contando tudo o que aconteceu, passo a passo, até que eu chegasse aqui na Itália. Mas eu percebi que vocês gostam desse tipo de história engraçada e se esse vídeo chegar a 1000 visualizações, eu vou trazer um vídeo contando 5 palavras que eu aprendi de forma engraçada aqui na gringa. A propósito, você sabe o que é fazer bico em Portugal? Não é a mesma coisa que no Brasil. Eu aprendi isso do pior jeito. Então, desafio lançado, você pode ajudar a alcançar essa meta de 2 formas. Ou compartilhando com seus amigos, não precisa ser muitos, 3 já vai ajudar. Ou deixando um comentário nesse vídeo dizendo a sua opinião. Dessa forma me ajuda no engajamento e me ajuda que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. Combinado, pessoal? Se a gente conseguir, eu posto um vídeo essa semana ainda. Forte abraço, fiquem com Deus e vamos aventurar por aí!